Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Nessa aula de hoje, eu vou estar te ensinando a criar um post social media para o Dia dos Pais, tá bom? É uma aula prática que você já pode acompanhar aí fazendo, ou você vê a aula completa depois. Tenta fazer aí sozinho e se tiver dúvidas, volta para a aula e vê aquele passo que você não entendeu. E vamos começar. Eu sou Danilo Souza, designer gráfico, criador de conteúdo e infoprodutor. E nessa aula a gente vai estar criando um post simples, tá? Para o Dia dos Pais. Não é algo tão complexo que você pode estar criando aí facilmente, independente se você é iniciante ou avançado no Photoshop. E por que que essa aula eu estou gravando para vocês? Quando tem data comemorativa, sempre aparece vários clientes de última hora pedindo arte e Dia dos Pais não vai ser diferente. Se você trabalha com designer gráfico, assim como eu, você vai ver que sempre que nessas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, fim de ano e etc., sempre chegam as demandas de última hora, pedindo para o mesmo dia, porque é comum que isso aconteça, tá bom? Se você está trabalhando com design ou vai trabalhar futuramente, fique sabendo que isso vai ser bem comum. Então, por isso eu estou gravando essa aula para você que precisar criar um arte do Dia dos Pais, tá? Vou tentar fazer ela o mais rápido possível, mas se ficar extensa é porque é necessário, tá bom? Meu Photoshop já está aberto aqui, e eu vou estar criando um novo arquivo. Eu vou criar do tamanho um por um, tá bom? Eu vou organizar para a Story depois, mas por enquanto a gente vai criar o arquivo quadrado. E para estar utilizando essa arte, eu vou estar utilizando também o FreePic para gerar a imagem com inteligência artificial para a gente estar utilizando lá no fundo. Eu poderia baixar uma imagem já pronta, mas eu queria mostrar para vocês também como que utiliza aqui o FreePic para estar gerando uma imagem com IA. Beleza? Então vamos lá. O FreePic ele aceita que você coloque aqui uma descrição em português para gerar uma imagem, mas eu prefiro colocar o texto já em inglês porque a imagem que é gerada fica melhor. Mas eu não sei muito inglês também, então eu não invento de escrever lá. Eu venho aqui no Google Tradutor, coloco o que eu quero, copio e colo lá. Então bora lá. No FreePic, se for gratuito, na verdade, você vai ter 20 imagens para você gerar gratuitas e eu posso utilizar mais porque eu sou pro aqui. Eu pago a mensalidade no FreePic, então eu consigo gerar mais de um. Se você for conta gratuita, você vai poder utilizar 20 por dia, tá bom? Se não me engano. Então, a imagem que eu quero é aquele estilo da Disney ou Pixar, para colocar lá no fundo. Então, eu vou colocar aqui 3D, modelo Disney, Pixar, pai e filho abraçando, por exemplo. Vou colocar isso e ver o que, é que ele gera pra gente. Se precisar, eu posso alterar novamente. Vou colar aqui. Aí aqui em estilo, eu vou mudar para 3D, que é o efeito que eu quero para colocar lá na imagem. Eu poderia colocar outros estilos aqui, selecionar a cor e etc, mas eu não vou querer isso. Na verdade, se você quiser, você já coloca aqui a cor da roupa, que dependendo do design que você vai criar, pode ser interessante, tá bom? Então eu vou colocar aqui usando roupas azul com amarelo, que é a paleta que eu vou estar utilizando lá na imagem que a gente vai criar. Vou colar aqui novamente, apagar aquele colar um novo, deixar 3D ativo e o resto eu vou deixar assim mesmo. Aqui em Facing, ele cria vários, mas ele não prioriza criar uma qualidade, ele prioriza criar várias opções. Mas eu preferi que ele crie uma menos opções, mas que seja mais, a qualidade seja melhor. Então eu mudo aqui para High Quality. E aqui eu vou querer quadrado, porque o post lá é quadrado e vai ficar melhor de encaixar, mas tem outros formatos aqui que você pode estar utilizando. Aí eu vou clicar aqui em Create e ver o que ele faz pra gente. Ele está dizendo que alguma coisa que eu escrevi aqui, ele está contra as políticas. Deixa eu ver aqui como que ele traduziu. Acredito que porque eu coloquei Disney e Pixar, ele não quer que você coloque o nome de marcas, tá? Para não criar nada sobre direitos autorais e etc. Eu vou tentar aqui só colocando Pixar. Eu acho que era por causa da palavra Disney, que ele não estava pesquisando, então eu tirei a palavra Disney lá. Ele sempre cria umas assim bem aleatórias que não vai ser tão legal para estar utilizando, mas a gente pode clicar em ver mais. Se você estiver utilizando o pacote free, na verdade a versão gratuita aqui, é interessante que você escolha aqui. Eu não consigo mudar aqui porque eu sou uma versão paga, tá? Premium. Mas na versão gratuita você pode escolher para gerar só uma ou duas, para não gastar todas de uma vez o seu prompt. Como ele cria mais de uma pessoa, eu vou estar utilizando aqui colocar um pai e um filho, para ele entender que eu quero apenas um pai e um filho e não vários. Não sei se isso vai, como é que diz, mudar alguma coisa, mas é uma tentativa, porque IA é isso, você tem que estar testando vários prompts até achar um jeito que funciona e que dê certo.
Isso até que ficou legal, mas a mão não tá boa. Eu vou esperar ver se encontro alguns melhores. Esse tá um pouquinho melhor. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olhando para a câmera. Para não demorar, eu vou estar mudando aqui e ver se ele cria melhor. Ou mais rápido, tá? Mais opções, assim a gente faz mais rápido a aula. Eu não queria gerar antes a imagem para você ver que isso pode acontecer com você também. Você vai gerar várias vezes e nem todas que ele gerar vai ficar boa. Tá bom? Então, por isso que eu quis gerar aqui com vocês. Não gerei antes a imagem, ou deixei o prompt pronto e tal. Eu vou baixar esse aqui. Eu não sei se na versão gratuita tem, mas aqui na versão premium você pode escolher aqui para baixar em HD, que a qualidade da imagem fica melhor. Aí eu vou baixar esse aqui. Pronto. Agora a gente vai voltar para o Photoshop. Eu vou arrastar logo daqui e soltar lá no Photoshop, em um arquivo novo, porque eu vou remover o fundo antes. Pronto. Aqui, o que eu posso fazer? Poderia recortar com a Pen Tool, geralmente eu utilizo assim, dependendo do trabalho que eu estou fazendo, mas eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui que ela recorta automático, tá? Seleção automática e tal. Vou selecionar aqui, ele vai pegar o assunto da imagem e vai colocar uma seleção, aí eu crio uma máscara e a gente vai estar utilizando a imagem assim. Nem sempre fica tão bom, mas as últimas atualizações do Photoshop deixam muito melhor o recorte. Então vou dar 2 cliques aqui só para conferir. Veja que não ficou tão ruim o recorte. Aqui não ficou tão bom também, mas enfim, dá para utilizar assim. Vou criar uma máscara aqui, na verdade eu vou converter em objeto inteligente clicando aqui com o botão direito e aqui em Convert to Smart Object. Você vai em português converter para objeto inteligente. Pronto. Agora esse arquivo eu vou arrastar e soltar aqui no novo, naquele que a gente criou antes. O que eu vou fazer? Vou diminuir aqui um pouco. Ele vai ficar mais ou menos aqui. A paleta que eu vou estar utilizando é a paleta que eu estou utilizando num programa de assinatura que eu criei para clientes, tá bom? Que são essas cores aqui. Vou utilizar esse no fundo, um azul, então uma camada de preenchimento. Tem várias formas de criar, essa é a que eu mais utilizo porque fica fácil de você depois selecionar, escolher outra cor. E como essa arte provavelmente vai para outras pessoas editarem, eu vou e deixo mais simples para outra pessoa só clicar aqui e alterar as cores facilmente. Eu vou estar utilizando nessa arte um objeto em 3D, tá bom? Que eu criei aqui no Blender. E se você quiser, o 3D vai estar lá no Telegram, esses aqui dos Dias dos Pais, e você pode baixar lá. Baixe na descrição e entrar lá no Telegram e lá vai ter uma mensagem fixada. Na mensagem fixada tem o link do Drive onde você pode baixar. Eu sempre estou colocando novos arquivos lá e esses selos que eu criei recentemente para o Dia dos Pais eu coloquei todos lá também para quem participa do Telegram. Aí eu vou estar colocando aqui eles estão sem pós-produção, tá bom? Do jeito que eu exportei do Blender, ele está aqui. Então, o que eu recomendo? Quando você baixa lá, se você for utilizar esse selo, coloca aqui em matiz saturação e aumenta um pouco a saturação dele, ó, que fica bem melhor. Se você quiser, pode aumentar os níveis também. É aqui, ó, essa ferramenta de níveis. Se ele não estiver aparecendo aqui, esses ícones, é em Adjustments ou Ajustes. Vem aqui o Window e tem aqui Adjustments ou Ajustes. Aí eu vou clipar aqui para funcionar só na de baixo e vou estar aumentando um pouquinho o preto e o branco, tá? Para ele ficar um pouco mais saturado. Vou juntar tudo aqui e converter em objeto inteligente com o botão direito, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Essa imagem do pai e o filho eu vou diminuir um pouco e colocar aqui no fundo. Para o fundo da imagem ficar melhor, eu geralmente gosto de utilizar uma luz que vem lá de trás. Então, para fazer isso, eu posso duplicar essa camada ou criar uma nova aqui. Vou colocar esse azul. Eu poderia utilizar o pincel para fazer isso. Eu utilizo assim a camada de preenchimento, como eu falei para vocês, porque fica fácil de alterar depois as cores. Vou apertar Ctrl E aqui na máscara para inverter. Aí ele esconde tudo o que tinha na imagem, tá? Mas ela ainda está aqui. Para revelar, eu pego aqui o pincel. Tem várias formas de fazer isso. Eu posso pegar o pincel aqui, aumentar um pouco e clicar uma vez, que ele já cria. Eu gosto do pincel porque depois eu posso movimentar assim, tá bom? Mas se você quiser, tem essa opção também. Pega aqui o preenchimento gradiente, muda aqui para radial, aí clica no meio e arrasta, que ele cria também essa luz vindo lá do fundo. Pode ser interessante também. Geralmente eu prefiro utilizar o pincel. Então vou vir aqui na ferramenta pincel, diminuir um pouco, 2 cliques, com a tecla V que eu apertei para voltar para a ferramenta de seleção e aumenta um pouco. Pronto, assim eu acredito que está bom.
deixar aqui mais ou menos. Aqui. Essa imagem que eu vou estar criando, na verdade, é para os clientes da assinatura do PEC, tá? Eles fazem um pagamento mensal e eu toda semana estou enviando novas artes para eles. Então, por isso, é do segmento de provedor de internet. Por isso que eu vou estar utilizando essa imagem aqui, tá? Que eu já criei antes. Essa frase aqui. Vou colocar essa frase aqui embaixo. Confirmar. Deixar branco. Aí aqui eu vou tirar de maiúsculo. Vou diminuir um pouco. Deixa eu ver se precisa quebrar a linha. Eu vou quebrar a linha só para ficar um pouco melhor. Pronto. Já está centralizado. Se não tivesse aqui em parágrafo, e centraliza. Se não tiver aparecendo esse menu para você, esse table aqui, como é que chama? Esqueci. Essa aba aqui, se não tiver aparecendo, é aqui, ó. O window, e tem caracteres, e tem parágrafos também. Tá bom? Se não aparecer, é esse aqui, parágrafo, para ativar, porque ela está aqui escondida. Aí eu centralizo aqui. E no caractere eu deixo aqui no centro. A fonte que está selecionada é a Montserrat. Vou deixar essa aqui, tá bom? Que é uma fonte legal. E vou deixar aqui centralizado. Pronto. E vou colocar uma logo aqui como exemplo. Não vai ser essa logo que vai na arte. Como eu falei para vocês, esses selos aqui dos Dias dos Pais estão lá. E essas aqui de ofertas e tal, eu também vou colocar lá no Drive. Se você quiser entrar no Telegram, que está na descrição, entra lá que vai estar disponível essas aqui do Dia dos Pais, tá? E em breve eu coloco as demais, que eu ainda estou finalizando aqui. Vou estar utilizando aqui uma logo de exemplo. Na verdade, vou pegar a logo do próprio pack aqui. Essa logo. Arrasto e solta aqui. Vai apertar Ctrl I para inverter, que estava preto, aí ficou branco. Vou diminuir. Gostaria de deixar tudo centralizado, então vou deixar bem aqui. Se não ficar bom, a gente pode alterar depois. Por enquanto, vou deixar assim e diminuir mais essa imagem e o selo também. Tá? Vou deixar assim e vou colocar esses corações aqui. Também tá lá no Drive. Vou estar pegando aqui da pasta. Deixa eu voltar. Aqui, esses coração. Vou criar aqui um novo. Vou selecionar alguns e apertar Ctrl J. De um em um. O segundo agora. Foi errado. Ctrl J. E agora o terceiro. E Ctrl J. Ele criou 3 camadas diferentes, cada um com elementos diferentes. Só para separar, que tá tudo junto lá. Então eu seleciono os 3 agora. Na verdade, eu vou colocar um objeto inteligente logo, cada um, para não perder a qualidade quando eu redimensionar no novo arquivo. Selecionar os 3 e arrastar lá para o novo arquivo. Que na verdade eu nem salvei ainda. Vou diminuir um pouco, clicar aqui. Ctrl S só para salvar. Por enquanto eu vou deixar em download. Dia dos Pais. E agora eu vou separar. Vou puxar um pouco mais para cima só para ficar separado aqui. Ctrl G para tá com os 3 selecionados. Eu aperto Ctrl G para criar um grupo e botar o nome Coração Desfoque, porque vão estar desfocados. Agora o que eu faço? Pego esse aqui e vou arrastar aqui embaixo só para distribuir melhor. Vou deixar por aqui. Esse aqui que está mais de frente, vou deixar menor. Eu vou colocar alguns por aqui também no meio. Eu apertei, segurei Alt e arrastei o arquivo selecionado, que ele criou uma cópia. Pronto. E esse terceiro eu vou deixar por aqui. Aí você vai distribuindo de uma forma que você acha legal. E para o fundo aqui não ficar totalmente azul, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem aqui e mudar o modo de mesclagem. Vou vir aqui em Download e procurar algumas. Tem algumas aqui já. Deixa eu ver. Vou estar utilizando essa aqui e ver como que fica. Qualquer coisa a gente muda. Eu estou criando agora a imagem, tá? Eu não criei antes, por isso que algumas coisas eu ainda estou decidindo. Colocar aqui, eu vou apertar Ctrl U e diminuir a saturação, totalmente preto e branco. Aí aqui o que eu faço? Vou vir em modo de mesclagem e colocar Screen. Deixa eu ver se fica bom. Vou colocar Screen por enquanto. Vou criar uma máscara clicando aqui. E nessa máscara eu vou apertar Ctrl I, que ele escondeu tudo. E agora com a ferramenta branca aqui no foreground, que é a cor que está selecionada, eu vou clicar aqui e ir revelando algumas partes, tá? Que é sobre a internet, então é interessante ter isso ali. Essas linhas aqui, etc. Por enquanto vou deixar assim. Aí o que eu vou fazer agora? Deixa eu aumentar aqui só para reorganizar novamente. Nada aqui é totalmente fixo, tá? Você pode selecionar uma coisa e depois olhar. Se precisar de ajuste,
arraste e coloque em outro lugar, ou muda a cor e etc. E vou estar colocando um desfoque aqui. Se você não viu ainda, aqui no canal tem uma aula onde eu ensino a criar action, que é o que eu vou estar utilizando agora, tá? Que é pegar o arquivo, aí vem aqui no action que eu criei. Na verdade, vou escolher outro. Vem aqui no action, Gaussian Blur, e aperto no play. Aí ele tem o Gaussian Blur e o Motion Blur junto. Ele colocou uma action, que é o desfoque. Aí eu vou só diminuir aqui, que está muito grande, ó. E no de baixo também, Gaussian Blur. Aqui, mas para estar utilizando, se você não tem a action, é aqui que faz, ó, Filter, Blur e Gaussian Blur. Aí ele aplica o efeito, tá bom? Deixa eu aumentar. Pronto, tava a logo selecionada. Volta aqui, selecionar esse coração aqui de baixo e vou aplicar o mesmo efeito, que é vindo aqui em Filter, Blur e Gaussian Blur. Se tiver em português é desfoque e desfoque gaussiano. Vou deixar assim. Vou criar uma nova cópia desse aqui, que eu tô achando interessante colocar pra cá, que tá muito vazio. É só um teste, se não ficar bom a gente tira e coloca em outro canto. Vou deixar assim, que a luz tá vindo dali. Pronto, por enquanto vai ficar assim. O que é que eu gosto de fazer aqui? Como vem uma luz lá do fundo, aqui no meio eu gosto de deixar a luz um pouco mais intensa. Então o que eu faço? Antes de mexer na luz, eu vou organizar isso aqui melhor, que tá preto e branco, e a cor não fica tão bonita. O que é que eu gosto de fazer? Crio uma camada de preenchimento sólido, coloco uma cor, pode ser a cor do fundo, ou uma cor um pouco mais clara, aí eu clipei aqui, segurando o Alt, para esse efeito ficar somente na imagem de baixo. Aí muda aqui o modo de mesclagem para Color, que ele pega a cor da camada de cima e coloca na de baixo. Aí veja que onde estava mais cinza, ó, ele deixa mais azul, porque foi a cor que eu selecionei. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, amarelo, ó, ficaria mais amarelo. Tá? Então vou deixar aqui azul. E agora sim, eu venho aqui nessa luz de fundo, eu vou criar uma nova camada. Dessa vez eu vou colocar uma luz mais intensa, então eu vou deixar branca. Se precisar eu altero. Aí agora eu pego a ferramenta de pincel, diminuo um pouco e dou algum clique aqui. 1, 2 e vejo como que vai ficando. Pronto, porque aí mostra que a luz está mais intensa ali atrás. Aí o que eu faço agora? Para parecer que está invadindo aqui a imagem da frente, que é essa aqui do modelo, o que eu faço? Crio aqui um preenchimento sólido, da mesma cor lá do fundo que foi branca a luz, se fosse amarela, aqui também seria amarelo, e mudo o modo de mesclagem para Screen. Como essa cor tá muito forte, a branca, eu vou escolher uma cor lá do fundo que é esse azul também. Aí eu vou colocar outra um pouco mais intensa, essa aqui vai ser menos. Vou diminuir aqui. Aqui é a opacidade, eu vou estar diminuindo também. Geralmente eu coloco entre 40 e 50 para não ficar tão forte. Eu vou ajustando, 50 no flow e 50 na opacidade. E tá o branco aqui na frente, ó. Se tiver o preto é no X, que altera entre o preto e o branco. Deixa o branco em cima e dá alguns cliques por aqui, ó, que ele está invadindo a imagem da frente. Tá? Quanto mais próximo tiver daqui, daquela luz que a gente colocou atrás, mais você pode colocar aqui, tá? Em alguns lugares onde não tem a luz atrás, você não coloca também. Por exemplo, aqui em cima não tem, a luz não tá vindo lá de cima, então aqui em cima nem coloco. Coloco mais aqui do lado, que é para parecer que é aquela luz que está invadindo aqui a imagem. Pronto. Eu vou colocar pouco. Aí você vai ajustando de acordo com a imagem que você está utilizando. A diferença ficou assim. E agora eu vou colocar a branca, que essa sim é mais intensa. Então vem aqui em Solid, preenchimento sólido, coloco uma branca, ok, e vou clipar aqui para funcionar só na imagem de baixo. Na máscara, eu aperto na máscara, aperto Ctrl I para inverter. E aqui com o pincel ainda selecionado, para diminuir e aumentar, eu seguro o Alt e o botão direito do mouse. Aí eu aumento e diminuo o pincel. E o atalho, se você não estiver utilizando o mouse, assim como eu do separado e for no notebook, pode ser esse abrir colchete e fechar colchete, que ele aumenta e diminui também, tá? Aí você testa aí qual funciona melhor para você. Diminuir, aí... Como o branco é a cor mais intensa, eu posso aumentar aqui, eu vou colocar em 100%, mas eu vou ter um cuidado quando eu for clicar aqui. E esse eu já coloco menos, não coloco em todos os lugares. Deixa eu ver, tá legal.
Pronto, esse efeito aqui é como se a luz estivesse entrando. Dava para refinar mais, mas eu não vou, por exemplo, aqui onde a luz entra, ó, eu poderia colocar mais e depois ir removendo, aperto o X e vou tirando onde está mais escuro. Outra forma de aplicar esse efeito é colocar exagerando, por exemplo. Vou mostrar para vocês, tá? Aí, pronto, aí ficou esse efeito aqui, ó, como se a luz estivesse invadindo o modelo da frente. Outra forma de colocar esse efeito seria, deixa eu desativar aqui, criar uma nova, aqui, a mesma cor lá do fundo, ó, vem aqui, cor sólida, coloca essa cor, coloca em screen ou um desses modos de mesclagem aqui, o que funcionar melhor, por exemplo, screen mesmo, Ctrl I, e aqui eu posso exagerar quando eu for colocar, deixa 100% mesmo e coloco muito aqui, ó. Aí depois de fazer isso, exagerando, eu estou colocando só de exemplo, tá? Então eu não faria isso assim, sem tanto cuidado. Depois dá 2 cliques aqui do lado, ó. E aumenta aqui um pouco, ó. Puxa para cá, depois segura Alt e separa aqui, ó. Que ele vai funcionar só onde tem branco aqui, ó. Onde tem branco, a cor vai continuando e onde está o preto, ele vai saindo. Que tem que fazer sentido a manipulação que você está fazendo. Tá? Você pode fazer isso também. Mas geralmente eu deixo assim porque, como é para outra pessoa editar, eu tento deixar o mais simples possível, porque eles até preferem receber a arte assim do que colocar tantos efeitos e depois ter trabalho para editar. Então vou estar deixando assim. Como tem um azul mais escuro aqui no coração, eu poderia estar utilizando aqui na imagem do fundo o azul também mais escuro para estar mais harmônico. Aí eu vou ajustando e vejo como que fica bom. Pronto, se eu quisesse mudar as cores aqui do coração, inclusive, como você vai baixar lá no Telegram, se você quiser mudar as cores, coloque tudo em um grupo, como eu fiz aqui, ó. E para mudar as cores tem várias formas. Eu utilizo essa aqui que eu acho mais simples de outra pessoa editar, que é criar uma cor sólida, por exemplo, laranja. Colocar aqui segurando o Alt, ó, para funcionar só nos corações. E o modo de mesclagem eu mudo para Color, porque ele vai pegar só a cor da camada de cima e aplicar na de baixo. Tá bom? E como ficou escuro, eu posso usar aqui níveis. Clipar aqui também e aumentar mais o branco ou o preto e vendo como que fica melhor, tá? Então, se você baixar lá os arquivos e for utilizar, você pode utilizar assim. Inclusive, eu recomendo fazer isso e eu faço isso porque outras pessoas vão editar depois, aí fica simples de editar. Era essa forma que eu faço para editar, para mudar as cores nos packs. Então, pode deixar azul mesmo, aquele azul lá do fundo, ou pode fazer isso, porque fica mais simples de você estar alterando, tá? Ó. Pega aqui e muda a cor, por exemplo. Aí depois é só mudar as cores do que você quer, que você consegue mudar completamente a imagem. Vou deixar assim e voltar para aquela cor, porque como eu mexi lá nos corações, assim ficou melhor. Deixa eu ver. Aí esse aqui, ó, veja que ficou muito claro esses aqui, ó. E esse ficou uma cor melhor. Então o que eu posso fazer? Posso pegar esse efeito e colocar somente nesses dois aqui, ó. Vou criar um grupo só com eles. Pegar essas duas camadas que eu criei e colocar só naquele grupo de baixo. Pronto, aí eu vou clipar aqui e pronto. Aí essa cor ficou mais clarinha, ó. E os outros continuam escuros, que eu quero que seja mais escuro mesmo aqui no canto. Aí aqui é a logo. Se quiser colocar o usuário lá do Instagram, vou mostrar pra vocês. Deixar assim, o texto bem simples também, tá? Deixar assim. E se tivesse o arroba do Instagram, é só colocar aqui embaixo. Colocar aqui e mudar o tipo da letra só para não ficar concorrendo com o texto lá de cima. Aí diminuir, deixar aqui centralizado. E o ícone do Instagram eu consigo colocar assim, ó. Vem aqui em Shapes. Eu já deixo pronto também, tá? Eu preparo as Shapes antes e deixo já aqui, que eu utilizo bastante, ó. Por exemplo, de rede social, que é o Instagram, o WhatsApp, etc. Porque aí eu só clico lá e arrasto aqui, ó. Aí eu coloco o tamanho que eu quiser e a resolução não vai mudar. Tirar o contorno e deixar a cor branca. Eu vou colocar aqui e diminuir. Pronto, aqui é o Instagram. Ctrl G. Depois que eu faço mais ou menos completo aqui, a imagem não está completa ainda, aí eu gosto de ir agrupando os elementos e renomeando aqui. Por exemplo, IG de Instagram, aqui no fundo, eu seleciono tudo aqui que é do fundo, Ctrl G, aperto BG, coloco BG, que é do background. Aqui é o modelo e o selo. Eu seleciono só os modelos, Ctrl G, modelo e o 3D aqui, Ctrl G, 3D. Deixa eu ajeitar aqui, 3D. Deixa assim.
E aqui eu posso ir fazendo vários ajustes, tá? Até ficar do jeito que eu quero. Por enquanto o que eu vou fazer é colocar uma camada aqui preta, colocar em multiply aqui e clipar para funcionar somente no modelo, tá? Aí o que eu vou fazer? Ctrl I aqui na máscara, pego o pincel, deixa aqui branco, ó, aperto o X, D para resetar e deixo o branco em cima e vou dar alguns cliques por aqui, que aqui a luz já não invade tanto. Pronto. Acho que assim fica melhor. Eu acho que assim está legal já a arte, pessoal. Quem quiser fazer mais algum trabalho, como eu falei pra vocês, é uma arte mais simples. Se você quiser melhorar, dá pra fazer bastante coisa ainda. Colocar mais iluminação, que é o que eu tô fazendo aqui, mudar pra screen, inverter, pegar o pincel, X, dou só um clique e deixo aqui, ó, que dá uma luz a mais, onde você quiser. Aí você pode fazer vários ajustes até ficar do jeito que você quer, tá? Para a aula não ficar tão extensa, eu vou deixar assim. E é isso. Se você gostou da aula, se inscreve aí no canal que eu pretendo postar mais aulas sobre Photoshop, design, etc. E comenta aí o que você achou da aula. Se você quer alguma aula específica, comenta também. E não esqueça de entrar lá no Telegram para você baixar os selos 3D, tá? Deixa eu voltar aqui para você ver quais são. Aqui. Esses selos aqui eu coloquei lá no Drive, para quem está no Telegram, aí você pode chegar lá e baixar. Aí, como eu falei para você, está sem a pós-produção, então você precisa fazer alguns ajustes para poder utilizar nas suas artes, tá? E é isso, se você gostou, não esquece de se inscrever e até a próxima aula.